Correto, beleza. Bom, então o pessoal está gravando agora e depois eu disponibilizo. Lembrando que de ontem ainda não disponibilizei a aula de ontem, então eu estou passando ela para o YouTube aqui também, e depois você já tem acesso na outra disciplina. Tá ok? Bom, vou compartilhar com vocês aqui a tela e nós iniciamos hoje. Beleza, deixa eu só arrumar isso daqui. Ok. Ok, todos conseguem visualizar, né? Então, basicamente, nós damos aqui a introdução de uma análise de movimento. Claro que para quem gosta desse tema, quer aprofundar nele, cabe fazer uma pós, né, para ter acesso melhor em algumas ferramentas, né, alguns softwares nós temos aí em mente, né, que nós podemos usar e que não são de tão caro, né, de acesso para nós, porque há equipamentos que são muito, tá fora do nosso contexto, né. Então nós temos aí plataformas de força, temos alguns softwares que faz varredura em tridimensional, porém são testes que tá muito além, né, do nosso anseio. Claro que não é de grandes universidades, você tem aí alguns materiais desses, tá? Existem outros softwares, como o Kinovia, vou tentar passar, se eu conseguir o acesso dele totalmente. O Kinovia, ele é um pouco mais tranquilo de mexer, e você tem o software, tá? Dá para disponibilizar esse software, porém você precisa de uma câmera boa e algumas varreduras, né? Mas dá para você fazer a análise aí, ela, um padrão, numa cinemática, ela estática, né? Então, numa foto, você já consegue fazer uma análise. Bom, então, dando sequência aqui, deixa eu só observar se tá todo mundo... Tá, ok. Vou voltar. Então, esse material aqui, ele está um pouquinho mais complexo, mas não se atentem a isso não, tá, pessoal? As questões de equações, nós não trabalharemos com elas, tá? Então, eu vou estar passando para vocês alguns gráficos e algumas imagens, para vocês se habituarem, né, como que tem esse biofeedback numa análise de movimento. Depois eu trago, que vai ser sobre o agachamento, um tipo de agachamento hoje, tá? Aí eu vou deixar essa videoaula também, esse material lá disponibilizado no Blue. Também tem uma videoaula que fala sobre contrações musculares, para vocês relembrarem um pouquinho sobre os conceitos. Então, uma coisa vai encaixando na outra. Então, a gente tem os tipos de análise de movimento, né? Isso aqui é uma imagem antiga, né? Você tem aí os tipos de análise, que eu vou passar para vocês, né? Para que vocês se habituem. Deixa eu ver quem que está entrando. Ok. Certo? Bom, então nós temos aqui parâmetros qualitativos, né? Dá uma qualidade. Qualitativos sobre o que é uma análise, né, qualitativa do movimento. Então você tem aqui algumas variáveis, né? Por exemplo, quando
um avaliador, né, ele está pensando no movimento em si, né, nessa análise cinemática, né, da visual. Você tem que pensar em quê? Em ritmo, você tem uma variável ritmo, fluidez, né, como que acontece aquele movimento, né, como flui, uma precisão, né, então isso é muito legal, muito nos esportes, você pensa nisso em precisão, né, então muitas vezes você consegue diminuir o tempo desse meu atleta em determinado exercício, em determinado esporte, pela precisão do mesmo. Harmonia, né? Então, a harmonia aí, ela tem várias vertentes. Por exemplo, a harmonia entre segmento superior e inferior, né? Então, as braçadas, braço, perna, tudo isso é questão de harmonia, de como está esse movimento. Frequência, né? Como que é essa frequência? Passadas, por exemplo, numa corrida de rua, como está essa frequência? Será que diminui, né? Essa cadência? Dinamismo, né? Por ser dinâmico, sim, ter um movimento. E a manutenção, né? Como que está essa manutenção? Então, você consegue, na análise também, né? Antes e pós, tá comparando os movimentos, né? E ter aí um feedback do mesmo. Amplitude, né? Isso se fala muito, amplitude de movimento, graus, né? De movimento. Então, a gente vai falar um pouquinho depois disso. E intensidade, né? Então, intensidade aí acaba também entrando. Veja que algumas características, algumas variáveis, elas, para quem é de treinamento, né, gosta do treinamento, tu consegue já imaginar aí, pensar em algumas variáveis do treinamento, né? Como intensidade, frequência, cadência. Então, são algumas coisas aí que também se avalia numa análise mecânica, tá? Então, a análise mecânica, ela não é somente ali ver o grau, né, o ângulo de atuação, né? Só o agachamento ele é mais curto, mais longo e mais profundo. Não é somente isso, tá? Então, é a questão de musculatura. Aliás, já lembrando, deixei 2 livros lá disponíveis para vocês. Aquele é como se fosse, fala que alguns professores falam para mim mais antigos, né? Que é como se fosse o nosso gibi, né? A gente pode levar no bolso. Um é sobre a anatomia da musculação e outro é sobre os principais exercícios e as musculaturas que estão sendo ativadas. São 2 livros aí clássicos que vocês, na hora que for lá no Blue, conseguem baixar ele e já consegue olhar qual músculo que está sendo ativado em determinado exercício. Então, isso auxilia muito na hora que vocês forem chegar lá na disciplina de musculação. Tá? Já deixando claro, essa disciplina aqui não é musculação. Nós vamos estar trabalhando com análise do movimento. Tá? Agora, montagem de treinamento e tudo mais, isso é para outra disciplina. Tá? Então, vamos pensar. Eu já trouxe hoje um modelo, né, de como eu quero também aí para futuros trabalhos, porque aí é bacana. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí a gente deixa um pouco mais dinâmico, dando a possibilidade de ter aulas práticas agora. Possivelmente essa aula aqui ela vai para o laboratório de vivências corporais, então ele é um pouquinho reduzido em comparação lá à quadra, então, porque lá nós temos as barras, temos anilhas, né, temos algum material lá que podemos utilizar aí como ferramenta e fazer uma análise, tá bom? Então, essa análise, nós podemos usar câmeras lá, né, fazer 2 tipos de análise, pré e pós, e nós discutimos sobre isso. Então, mesmo que nós não temos tantos recursos, nós não precisamos ter um recurso de uma plataforma de força, de um software avançado. Mas desde que nós temos uma câmera, né, desde celular, e que nós possamos fazer essa cinemática, né, essa filmagem, e dar um feedback para o nosso aluno, isso já é muito importante, tá? Bom, então, análise qualitativa, né, porque ela é subjetiva, que é uma observação sistemática, né, e julgamento introspectivo da qualidade de movimento humano. Então, um exemplo, bom, mal, regular. Então, nós podemos dar esses graus, fazer uma análise e dar esse grau para o nosso cliente. Tá? Então, para o mercado de trabalho, isso é muito importante. Tá? Então, você dá esse feedback, tá bom, mal, regular,
Você não precisa sempre buscar uma receita de bolo. Então, desde que o feeling, né, ele vem acontecendo aí durante a sua experiência na área, e aí você consegue aí detectar, tá bom, mal, né, ruim, tá regular, com o propósito do quê? De fornecer intervenção mais apropriada para melhorar a performance. Então, tudo que nós pensamos é para uma performance. Essa performance não é só o teu aluno ele se tornar um atleta. Não é isso. Tá? É pequena a porcentagem que vai se tornar um atleta, vai competir algo. Mas sim pensar no que? Na performance dele mesmo, para que ele melhore suas atividades de vida diária, suas AVDs, tá? Ou melhore seu condicionamento perante alguma patologia, perante um mau condicionamento que ele está ali numa etapa 1, né? Numa etapa inicial, para que esse sujeito ele melhore a performance dele mesmo, dentro ali do que é proposto, né? Então, melhorar o quê? Melhorar um agachamento, melhorar uma mecânica, né, desse indivíduo, muitas vezes reduzir dores, tá? Dores, algumas patologias, então tudo isso é melhorar a performance desse meu aluno, tá? E ataque aos sintomas, né? O que seria isso? Né? E depende da habilidade do observador, né? Você fazer esse ataque, né? Que a gente coloca aí como ataque, né? Os sintomas, porque sintomas detectar o que está acontecendo ali, né? Qual que é o déficit, né? Então, isso depende o quê? Da habilidade do observador em diagnosticar as causas, né, dos problemas. E é restrita apenas a certas variáveis de movimento. Então, exemplo, forças, a ativação muscular e coordenação. Então, desde que você começa ali a identificar o que está sendo ativado, né, de ativação muscular, você já consegue aí detectar, observar e diagnosticar alguns problemas e melhorar esse teu aluno, tá? Por exemplo, musculatura estabilizadora, né? Auxilia aí a maior proporção em num determinado movimento. Então, isso é interessante. Tá? Então, veja bem, ó, essa é uma figura, né? Uma figura aí simplista. Veja que essa menina você já consegue, né, identificar aqui alguns parâmetros, né? Então, você já vê que tem um joelho mais para varo, né? Ele está mais para medial, né? Não para distal. Então, ele está mais proximal aqui do meio do eixo. Então, você já tem alguns parâmetros, né? Você vê aqui que o ombro ele já está um pouco mais em decadência, o ombro esquerdo em decorrência ao direito, né? Quadril, né? O quadril direito ele está mais abaixo em relação ao quadril esquerdo, tá? E nós vemos aqui uma total disfunção, né? Em relação ao joelho direito com o joelho esquerdo. Tá? Então, tudo isso é uma análise. Você já começa a detectar as possíveis, os possíveis aí, problemas, né? Para esse meu aluno. Então, por exemplo, aqui, né? Eu trago aqui, claro, trazer para vocês ainda alguns testes que eu acho importante, como o FMS. Você consegue avaliar aí também desempenho, né? Principalmente aí num treinamento funcional, por exemplo, em outros treinos, né? E você consegue avaliar esse teu aluno também numa cinemática. Então, por exemplo, aqui, ó, maiores pontos de observação da análise qualitativa da marcha. Então, só um exemplo, tá? Então, você tem cadência, né? Ela está simétrica, ela tem uma cadência constante ou não, tá? Como que tá, por exemplo, aqui, dor, né? Aonde, quando? Então, o sujeito ele tem dor. Dor aonde, né? Na subida, na descida, né? Numa flexão, numa extensão. Então, isso são parâmetros, né, que você começa a observar. Por exemplo, passo, né? O passo dele, como que está esse passo? Está uniforme? Não está uniforme. Tá? Então, você começa a ter como se fosse um questionário, uma tabelinha, você consegue fazer essa análise ali do indivíduo. Né? Então, ombros, ó, tá caídos, né? Para onde? Tem uma depressão, né? Tá deprimido, tá elevado, tá protuso, né? Retraído, aí tá elevado, tem uma rotação, uma leve rotação para anterior, para posterior. Então, tudo isso tu consegue aí observar no observador apenas no olhar fixo, né?
Então, isso é importante quando você faz uma filmagem e começa a detectar esses pontos. Então, isso é uma análise ali cinemática, né? Uma análise biomecânica. O tronco, né? Tem um desvio ou não? Né? Tem um balanço? Isso é numa fase, né? Como ele está, um exemplo aqui da marcha, né? Da caminhada. A pelve, né? Inclinação anterior ou posterior, né? Tá variável, em qual nível, né? Então, você, dentro da marcha, tem as etapas, então você consegue aí detectando alguns problemas, né? O joelho, né? Flexão, extensão, estabilidade, como que tá isso, né? Ele tem a flexão do joelho, tem pouca flexão, né? Então, o que você tem que trabalhar nisso? Tornozelo, ele dorsiflexão, eversão, né? Inversão, né? Como a gente já trabalhou, né? Pés, né? Contato com o calcanhar. Né? Então, você começa aqui, não é uma regra, né? Você começa a detectar, você estabelece aí, né? Esses 10 parâmetros, né? Como eu coloquei. E aí, nesses parâmetros, você começa a escrever numa ficha, né? Como está esse teu aluno. E aí, nisso, você começa a fazer uma análise dele. Tá? Por exemplo, a base, né? Desse meu aluno está estável, está variável, está larga, está estreita, né? Você começa a detectar isso. Tá? Aqui acho que não está funcionando, não está passando, mas era só um GIF aqui, né, do esqueleto aí andando. E, né, continuando, qualidade, né, quantitativa, né, objetiva, né, baseada em algumas medidas de performance, né. Então aqui nós temos algumas variáveis, né, para quem está entrando. Já está aceito. Né? Então, como eu falei, eu vou dar uma passada, por exemplo, aqui, ó, fazendo um chute, né? Esse movimento do chute. Eu tenho uma aula montada, onde eu faço análise biomecânica aí do futebol. Então, veja aqui numa filmagem, no Kinovia, por exemplo, que é um software, eu consigo mapear com pontos os segmentos do meu corpo, né? Tá passando aqui mais para frente. Tá? Então, nisso tudo, você tem aí 4 grandes componentes de uma análise mecânica, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a cinemetria, essa análise aí com filmagem, né? Com câmeras, mas atrás da câmera você tem um software. Você tem aí a dinamometria, por exemplo, dinamômetro isocinético, dinamômetro de mão, né? De punho. Esses dinamômetros medem, avaliam o que? As forças, né? Então, dentro do modelo, ele pode me dar aí um feedback de força. Então, vamos pegar aqui o exemplo clássico do dinamômetro isocinético. Né? Você tem como trabalhar nele diferentes velocidades. Né? Então, se você coloca um grau no isocinético a 60 graus por segundo, o indivíduo ele vai fazer força. Então, eu estou identificando ali como que está a força desse sujeito, né? Em joules, ali, newtons e joules. Né? E se eu coloco uma velocidade a 300 graus por segundo, eu estou avaliando potência desse meu indivíduo. E dentro disso, se eu estou fazendo em movimento de extensão e flexão de joelho, eu estou avaliando ele, força e potência de membros inferiores, né? Tanto para musculatura agonista e antagonista. Então, se eu estou numa extensão de joelho, eu estou avaliando a força e a potência de quadríceps, e se eu estou na flexora, na flexão, estou avaliando a força e potência do isquiotibiais. E nisso eu me dou um resultado, por isso que esse dinamômetro isocinético ele é um padrão ouro, né? A máquina faz esse movimento junto com o atleta, né? Mas ela já é programada, e aí eu já tenho aí uma disfunção, um desequilíbrio muscular, onde eu posso detectar se aquele meu atleta, né, ele vai estar suscetível ou ele vai ter um grau para adquirir uma lesão ali posteriormente. Nisso eu já dou um feedback para o meu fisioterapeuta, ou sei lá, para o meu preparador físico, ali para o meu fisiologista, como que ele tem que trabalhar durante aí a preparação física aí na periodização desse clube ou desse atleta. Né? Então ele já sabe que ele vai ter que treinar, vai ter que priorizar aí grupamentos musculares
para que esse indivíduo não tenha tanta diferença entre força, entre membro, entre musculatura agonista e antagonista, que pode levar a uma lesão aí futuramente. Então, tudo isso é importante. Temos aqui outro pilar, né, que é a eletromiografia, EMG, tá? Isso tem muita controvérsia, mas é muito utilizado. A eletromiografia, ela está mais perto, mais próximo da nossa realidade. Então, é colocado ali eletrodos, né? E faz uma varredura de sinal de ruído desse músculo, né? Então, tem muita gente aí que é da biomecânica, né? Que está a fundo na biomecânica, que ele acaba utilizando diferentes exercícios, né? Diferentes exercícios e avaliando aqui a ativação muscular, né? A ativação eletromiográfica, né? E é muito interessante, porque aí você consegue detectar o exercício e o que realmente ele está sendo ativado, né? Para a gente sair um pouco, usar aí a ciência, né? Para estar trabalhando e não somente com empirismo, né? Que já vem aí, né? Do popular, né? Então a eletromiografia ela é muito interessante. Porém, há muitas diferenças numa análise eletromiográfica, porque como esse equipamento ele tem ruído, ele está ali na ativação por ruído, você, aqui mesmo, né, no quarto, aqui no estúdio aqui, estou dando a aula, se agora eu faço uma ativação eletromiográfica no músculo, por exemplo, bíceps aqui, em contração, ele vai acabar pegando ruídos como o ar-condicionado, um ventilador, uma música que tiver, se passar um caminhão ali fora e fazer aquele tremor, isso vai dar ruídos, tá? Isso pensando, lógico que tem diferenças entre equipamentos mais avançados. E uma coisa interessante aqui na eletromiografia, que hoje tem, inclusive tem um artigo atual aí, 2020, se eu não me engano, do início desse ano, de Israel, os caras lá de Israel, os pesquisadores de Israel, eles estão acoplando a ideia da inteligência artificial para melhorar a eletromiografia. Aí o que acontece? Esse ruído entra numa rede neural de inteligência artificial, que existe hoje várias, né? E ela funciona como neurônios, igual ao nosso processamento aqui biológico, né? Um motor, né? O cérebro, né? Ele funciona como uma rede neural que ele faz várias combinações e eu estou dando aqui uma aula. Então, a inteligência artificial, ela vai agir dessa maneira para o quê? Para que eu melhore esse meu equipamento de eletromiografia. Então, aquele ruído que chegou com várias coisas, depois que eu jogo ele num input, né, dentro de uma rede neural, ele vai fazer um processamento e vai me dar uma informação muito melhor. Isso é interessante demais para a nossa área, por quê? Porque um equipamento que não é tão caro como um dinamômetro, né, você tem aqui uma diferença muito grande, né? A grosso modo, né, no geral, um dinamômetro que ele custa aí cerca de R$ 200 mil, ou até mais, né, dependendo se for em dólar, 200 a 300 mil reais, enquanto que uma eletromiografia aqui, você tem aí equipamentos aí de 3 mil reais, média de 5 mil reais, né? Então, veja que é uma diferença muito grande, tá? Claro que são dois padrões diferentes. Então, se você tem uma inteligência artificial, ela melhora muito isso. Então, isso é bacana para nós que estamos atuando. E a última aqui, parâmetros, né? Parâmetros corporais. Então, a antropometria, que é as medidas antropométricas do indivíduo, você também é uma análise mecânica, né? Então, isso é interessante, né? Então, é a parte da anatomia mesmo, né? Esse parâmetro corporal. Você está medindo esse seu sujeito. E tudo isso, você tem forças, né, internas que estão atuando nesse indivíduo e te dá um feedback. Então, aí a nossa biomecânica, né, veja que ela é mais complexa do que a gente pensa, tá? Então, só para conceituar aí para vocês. Então, esse aqui é uma varredura, né? Veja aqui o walk caminhando, né, da eletromiografia, né? Então ele fez aqui uma ativação eletromiográfica numa análise já em 2D, né? A
gente fala, nem é tridimensional, 2D aqui, né? Ela é bidimensional. E aí você tem a ativação muscular. Então, veja que a ativação é quando você faz esse teste numa eletromiografia, você tem os ruídos, ó. Em tais movimentos, né? Em grau, você vai ter aí esse ruído. É como se fosse um medidor aí de terremoto, né? Quando tem o terremoto, ele dá aquele ruído, né? E o ruído faz com que tenha essas curvas, né? Esses efeitos aqui no gráfico, né? Então, veja que na marcha aqui, por exemplo, nós podemos ver, né, essa curva de como está sendo a ativação aqui, né? De tibial, gastrocnêmios, né? Ou então de isquiotibiais, quadríceps. Então, isso é interessante. Isso aqui é, claro, um exemplo, tá? Tô só passando para vocês saberem como que é, né? Como que o pessoal faz essa varredura, né? Você tem um gráfico semelhante a esse, tá? E parâmetros quantitativos, né? Indicadores dinâmicos, né? Força, momento de força, o trabalho total que o sujeito está fazendo. Isso aqui é uma plataforma de força. Veja que está mapeando aqui, no caso, a planta do pé, né? Onde ele faz maiores esforços, né? E o impulso. Então, é só um exemplo, né? Se tivesse uma plataforma de força, nós poderíamos aí fazer muitos trabalhos, né? Interessantes com os atletas, né, com as pessoas. Ó. Então, o que esses parâmetros, né, fornecem para nós? Indicadores cinemáticos. Então, o que seria isso? O tempo que ele está executando tal exercício, distância, né, dos segmentos, posição, qual a posição que ele está, o ângulo de atuação, velocidade e aceleração. Então, isso o quê? Fornece importante informação para que compreendamos, né, uma série de parâmetros que caracterizam e determinam os movimentos. Então, lógico que sempre nós não vamos ter na prática, aí, na nossa realidade, equipamentos para tudo isso, mas podemos sim analisar aí o ângulo, né, de atuação, a posição, uma distância, né, e também aceleração e velocidade se você tiver aí um outro equipamento. Tá? Então, a análise cinemática, nós aqui, né, dei o exemplo para vocês, igual aquele do esporte lá na N1, né, que foi interessante, é você ter esse quadramento, né, você pode fazer por fotos aí, né. Então, ela analisa o quê? Fatores de tempo, espaço e movimento de uma partícula ou de um sistema, tá? Sem se preocupar com as forças que causarão, né. Então, a cinemática, ela não tá pensando ali na força, mas sim no movimento visual daquilo, né? Então, veja alguns exemplos, né? Pode, no hipismo, né? Ou até mesmo animais, e em alguns esportes, né? Você tem aqui os pontos anatômicos que você quer identificar, veja. Então, isso é jogado num software, tá? Então, ela se baseia aqui em parâmetros de movimentos, né? Que define o que? A técnica e a performance, né? E qual que é o papel disso tudo? Compreender a mecânica da tarefa, né? Então, exemplo, né? Variáveis importantes, relação entre variáveis e requerimentos da tarefa. Então, identificar a causa de problemas na técnica ou performance. Diferenciar fatores aí não relacionados. Então, é você entender isso e começar a diagnosticar e avaliar, né? Então, por exemplo aqui, né? Planejando uma análise cinemática, né? Então, quais as questões a serem respondidas, né? O que eu quero com a minha análise? Quais as variáveis de interesse? O que eu preciso medir? Então, modelo de análise, qual modelo que você está utilizando? Como analisar? Como eu vou medir? Tudo isso engloba naquele quadro que eu mostrei, tá? Que é esse quadro aqui anterior, né? Que método que você vai utilizar? O que você está querendo, né? Você está querendo ver a força, o torque desse seu aluno? Você tem um dinamômetro, você tem esse método, você vai usar isso. Você está tendo um controle, você quer ver ativação muscular, né? Será que se eu estou fazendo um supino, o que eu estou realmente trabalhando? Será que realmente é peitoral maior? Será que eu tenho ativação de tríceps? Será que eu tenho ativação de deltoide? Será que eu tenho ativação de bíceps? Né? Será que eu tenho ativação de trapézio?
Será que eu tenho ativação? Porções do deltoide? Então, tudo isso é uma análise aqui de controle, de ativação muscular. Anatomia, né? Será que eu preciso fazer uma análise desse sujeito, né? Parâmetros corporais, vocês vão ver lá em medidas de avaliação, eu consigo ver também paquímetro, né? Ver ali o diâmetro ósseo, antropometria, né? As circunferências, braço, antebraço, cintura, quadril, enfim, perna, coxa. Então, tudo isso é uma análise, tá? E aí vocês vão... vocês precisam pensar nessas questões, né? Para que você possa aí seguir, né? Quais as questões a serem respondidas, o que está acontecendo, né? O que você precisa responder, o que eu quero com essa análise, né? Quais as variáveis de interesse. O cara está fazendo um agachamento, ele tem um valgo dinâmico, um varo. Então, opa, eu já identifiquei isso. Deixa eu fazer uma análise, né? O que eu preciso medir ali? E assim vai por diante, né? Então, nós temos, né, só para fechar essa primeira parte aqui, né, modelos da biomecânica. Né? O que são modelos? É uma tentativa de representar a realidade, né, de forma simplificada. Então, é o modelo, né, que nós temos, né, para a gente representar ali o que é a real ou não. Né? Então, para que os modelos? Né? Para estimar variáveis de interesse, simplificações, né, premissas, né, um preliminar ali sobre como, né, os elementos são conectados e funcionam em conjunto, né, que é a nossa estrutura funcional. E para quê? Para que obtenha resultados desejados, né? Então, segmentos rígidos, né, versus complexidade anatômica dos segmentos. Então, isso tudo aumenta o quê? O conhecimento e a visão sobre a realidade. Então, deixa eu só passar um pouquinho aqui à frente. Então, por exemplo, aqui, né, nós temos um sistema de ligação. Então, veja como eu falei para vocês, da cadeias abertas e cadeias fechadas. Então, são segmentos corporais, hastes fixas, né, hastes que estão mais em movimento, né? Então, o que são isso? Ó? Nós temos aqui, já identificamos o quadril, né? Um ponto no quadril. Joelho, né? E aí, se você junta aí a articulação do quadril e joelho, você tem o segmento da coxa, tá? Então, isso nós temos que identificar. Posteriormente, colocamos outro ponto, né, de ativação, né, outro ponto, né, outro eixo, tornozelo. Com o joelho, né, nós temos o segmento da perna. E aí, lá na porção distal, né, do metatarso, nós temos outro ponto, que aí nós identificamos aqui o pé desse sujeito. Então, veja, nem fui para cima, fui só membros inferiores. Nós temos aqui quadril, nós temos joelho, nós temos tornozelo e ainda nós temos aqui o pé, né, o metatarso. Né, 1, 2, 3, 4 pontos que vão dar segmentos. Né? Quais segmentos? Coxa, perna e pé. Tá? Então, isso já é um grande avanço. Tá? Bom, pessoal, para não estender tanto e misturar tanta coisa, a gente vai bem devagar, né? Eu quero ir bem devagar com vocês isso. Eu quero vocês aí bem para quando chegar lá as próximas disciplinas, tá? Quando chegar lá na musculação, vocês não ficarem perdidos na disciplina de musculação. Então, é muito legal vocês terem esse entendimento. Isso vai ajudar muito na hora lá de programar os treinos, tá? E desenvolver lá na disciplina de vocês posteriormente, tá bom? Então, pessoal, deixa eu só retirar aqui. Professor, tudo bem? Boa noite. Beleza, pode ir. Professor, me diga uma coisa. Quando que o senhor vai soltar aí a nossa TED aí da N2? A TED da N2? Ah, sim, sim. Se falar TED, o trabalho, né? Nossa. Tava pensando que a da 1 não tinha sido... Porque que aconteceu? Teve esses dias numa outra disciplina. Eu soltei, né? Já estava solto, aí o pessoal mandou reabrir e já não dava mais para reabrir, né? Eu vou avisar vocês que tem um período agora de cabeça que eu não lembro, mas aí eu já aviso depois até quando vai ser a TED, tá? Tranquilo, Mas professor. Obrigado aí. já devo estar aí a partir de semana que vem já pensando para a gente
para não sobrecarregar Sim, vocês aí na reta final. a preocupação é soltar um pouco em cima, assim, perto das provas, que é meio complicado, entendeu? Sim, sobrecarrega tudo aí, né? Imagino que muitos de vocês devem estar matriculados em umas 4 disciplinas, né? 4, 5 disciplinas. 7 disciplinas por esse semestre. Não A precisa maioria. mentir também, não, viu? São 7, professor, 7 disciplinas. Brincando, pois é, Pior muita que é 7 disciplina. mesmo, professor. Tá certo, tô brincando. Mas é isso, Relaxa, cara. tranquilo. Vamos passar aí. Bom, deixa eu mudar aqui o slide para vocês, tá? Ah, uma pergunta, não sei se vocês aí, quem mexe com computação, eu tenho um HD e ele deu um problema, né? Eu tenho 2 HDs aqui, um deu problema, ele mostra para mim os meus dados, né? Eu vejo que eles estão ali, mas desconfigurou tudo, tá tipo chinês, assim, a imagem dele. E assim, lá eu tenho muito material que era importante para vocês aqui. Eu estou tendo que fazer tudo de novo. Eu já tinha. Todo mundo está vendo essa imagem aqui do agachamento, né? Sim. E eu tenho esse material todo já exercícios, porém está nesse HD. Se alguém de vocês mexe com informática ou sabe de alguém, vocês puderem me indicar alguém para recuperar nesse HD. Que eu sei que ele não está perdido, ele está ali. Aí ele só precisa recuperar esse material, tá? Pessoal, dando sequência aqui hoje, eu deixei o material para vocês aí, tá lá no Blue já, bem interessante. O que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Bom, nós temos aqui alguns segmentos, né? E é falado muito sobre o cisalhamento na coluna, né? Então, o que é esse cisalhamento? Eu cheguei até a falar para vocês. Alguns falam como... Alguns dizem que essa energia seria uma força shear, né? Shear, né? Você colocar aí no Google alguma coisa, tu vai encontrar nomenclaturas falando aí sobre shear. Que seria o quê? Força atuando aqui contra a minha estrutura, né? A minha articulação. Então, veja bem aqui, nós temos 2 exemplos de agachamento, tá? Nós temos um que eu tenho o meu joelho um pouco mais anterior, né? Veja, né? Aqui aqui é uma seta, não sei se cortou, mas eu tenho aqui o joelho, ele está um pouco mais, até está passando aqui da ponta, né? Do pé, né? Muitas pessoas falam ainda, não, cara, o indivíduo ele não pode agachar, passar esse joelho, né? Da ponta do pé e tudo mais. Aí nós temos aqui um outro exemplo, que esse joelho está mais para medial, né? Mais posterior, mais para mediana em relação ao ponto de gravidade aqui central desse sujeito. Porém, eu tenho um quadril mais inclinado, né? Muito mais inclinado aqui. Então, eu tenho mais força nesse sentido aqui atuando na minha coluna. E nesse primeiro exemplo, mais força atuando aqui nos meus joelhos. Aí a pergunta que eu faço para vocês. Algum desses exercícios está errado? Acredito que não, professor. Não está errado. Professor, que eu não entendi. Em qual, na figura, vamos pensar que aqui é a figura A da esquerda e a figura B, né, da direita. Tem os 2 sujeitos aqui. Qual desse exercício aqui, ele está errado? No ponto de vista, ele está errado ou não? Veja que eu estou num olhar, né, num plano sagital, né? Eu não estou no plano frontal, estou no plano sagital aqui desse meu indivíduo. Então, eu estou vendo aqui 2 tipos de agachamento, né? Claro, o cara não está numa total perfeição assim, né? Não vamos pensar na performance dele, mas pensar no que eu estou tentando avaliar. Aí nós temos aqui articulações, né? Quadril, articulações do joelho, patelofemoral, articulações do tornozelo, né? E eu tenho aqui a minha coluna vertebral aqui. Aí nem estou pensando aqui na minha escápula, não, na minha cintura escapular, não. Mas hoje aqui eu estou falando para vocês 2 pontos, né?
que temos que tomar cuidado, sim, porque muitas pessoas aparecem com dor no joelho, muitas pessoas aparecem com dor na coluna. Eu acho que na imagem aí o que muda mesmo é a questão da distribuição da força do cisalhamento aí, né? Exatamente, isso. Então, veja, é esse ponto que é legal mostrar para vocês aí. Nós temos aqui duas demonstrações do mesmo exercício, o agachamento. Veja que eu tenho mais força atuando, né, nessa figura A, no meu ponto aqui do joelho, né? No meu ponto aqui patelofemoral. Temos mais força aqui no meu quadril, né? Então, estou jogando minha carga um pouco mais para posterior, então eu tenho mais força atuando aqui na minha coluna, certo? Então, aí, veja bem, são duas posições. Isso, para analisar, por que é importante essa análise mecânica aqui, né, desse movimento? Porque se o meu aluno, eu detecto que ele tem um pouco mais, talvez tenha uma hernia de disco, claro, um abaulamento, né, esse disco intervertebral, ele está mais gasto, né, a gente fala de abaulamento, né, você, às vezes, quando vem uma ressonância, vem um laudo, né, que ele está lá na C1, né, ou nas T, ou lá nas L's, né, então ele vai estar lá na L2, por exemplo, teve um grau de abalamento, né, que fala que isso daí é um deslize, né, por quê? Porque o meu disco intervertebral, ele está mais gasto, então você tem ali um ponto de dor daquele seu sujeito. Então, se você sabe que esse meu indivíduo ele já está com uma coluna, ele já tem um grau de dor naquela coluna, cabe eu o quê? Distribuir melhor essa carga, né? Eu vou colocar esse meu aluno fazer, sim, o agachamento, que é o principal exercício aqui, né? Nosso, né? Nós utilizamos ele aí em tudo, né? Tu vai sair da cadeira, tu vai levantar, tu vai no banheiro fazer suas necessidades, vai ao trabalho, né? Algumas atividades do trabalho, enfim. Tu está usando o agachamento durante o seu dia a dia, né? Então, ele é um dos principais aí, exercícios, né? Eu coloco ele como o principal exercício mesmo do meu aluno. Então, se esse indivíduo preciso distribuir essa força para que não tenha tanto ataque na coluna vertebral dele, então eu já penso que ele pode sim trazer um pouco mais de força para minha outra articulação. Porém é o seguinte, né? Nunca eu estou tirando força, nunca estou tirando uma compressão da coluna, né? Nunca estou tirando uma compressão do joelho e tornozelo também, né? E quadril. Sempre haverá compressão. Então, força de compressão, né? O nosso corpo, ele é trabalhado, ele é feito para suportar essa força de compreensão. O que ele não é feito para suportar e ter um grau menor de sustentação é a força de cisalhamento, que é essa força shear, né, que a gente chama que é o cisalhamento. Porque aí são energias que vão contra a anatomia do sujeito ou que vão contra a direção que você está dando força. Então, você veja, você tem aqui a carga, né, nessa direção, né, e aí você consegue, aí quando você tem uma carga vindo contra, você tem essa, cruzando, né, os eixos de força, você tem esse cisalhamento. Então, se aparece lá, agora, ao contrário, esse meu indivíduo, ele tem uma artrose, ele tem alguma patologia, né, uma condromalácia, por exemplo, lá no joelho, e aí eu preciso de menores cargas aqui no meu ponto patelofemoral, aí sim eu tento jogar esse ponto de eixo aqui, esse ponto de carga um pouco mais para posterior, jogando mais lá para o eixo da coluna dele, para que esse meu joelho ele fique mais livre de força ali, compreensiva. Tá? Então, isso tudo é uma análise, por isso que é importante você observar e ver o que está sendo correto ou não. Nesse caso, os dois exercícios eles estão corretos, porém, você tem que saber que um está mais com forças na coluna e o outro está com mais forças no joelho, tá? Pessoal, isso está tranquilo, né? Sim, vou passar aqui. Então, sim. Por exemplo, ó, eu até coloquei a frase aqui, tá? Não passe o joelho da ponta do pé, né? Deve ser seguida
na frase, mas pode aumentar o cisalhamento na coluna e tal. Então, é o que a galera, né, às vezes fala isso, né, falado, não, mas eu não posso, pega o pessoal que é mais da antiga, né, sei lá, ou que não posso passar, né, essa ponta, né, vai acontecer, ou então eu estou sobrecarregando demais esse joelho. Não, não é isso não, gente, tá? Você pode estar passando sim, desde que o movimento esteja correto e que você entenda daquele teu indivíduo. Por isso que uma avaliação inicial é primordial, para você estar corrigindo esse teu aluno, tá? Aí vejamos por quê, ó. Se você reduz a amplitude do tornozelo, evitando que os joelhos avancem, né, naturalmente sua coluna deverá se inclinar mais à frente, para manter a barra sob a base do apoio, né, que é o pé. Então aqui, se você reduz a amplitude do tornozelo, né, evitando que os joelhos avancem, então vamos lá. Então veja, ó, então você diminui, né, essa amplitude do tornozelo, evitando que o joelho avance, você tem maior, você precisa distribuir melhor essa carga para que tenha um equilíbrio, né? Então veja lá, acontece que quanto mais você inclina a sua coluna, maior a força de cisalhamento, que é a força que quer romper a articulação, né? Então, no caso, deixa eu passar aqui, por exemplo, aqui a figura 2, né, que eu coloquei, né? Então, você tem uma força indo para uma direção e você tem outra força indo para outra direção. Então, isso é o cisalhamento, né? Que é romper, a gente fala que é romper a articulação, porque ela está contra, né? Compreensão é quando eu falo de cima para baixo, né? Ou de baixo para cima, tanto faz. Eu estou comprimindo esse minha articulação, né? No caso aqui, duas vértebras. E quando eu estou falando de cisalhamento, é minha força shear, quando eu estou em direções opostas, né, a essa compreensão. Então, é como se fosse, eu estivesse querendo romper, né? Veja que como se fosse rasgar alguma coisa, né? Então, né, por exemplo, o que acontece, né? Quanto mais inclina a sua coluna, maior a força de cisalhamento. Então, veja aqui, ó, eu tenho maior inclinação dessa coluna, né, em comparação aqui, eu tenho maior força de cisalhamento, sim, nesse ponto das articulações. Mas isso não quer dizer que se eu fizer desse jeito, esse meu indivíduo ele vai, né, romper ali, né, a articulação. Não, não é isso, tá? Claro que esse indivíduo ele está com muito inclinamento, né? Você vê que tem uma inclinação abrupta aqui, né, a gente pode falar, né? Então, claro, né, poderia corrigir esse cara também, colocando maior, né, uma posição mais neutra, igual essa número A, tá? Então, veja que aqui ele tem esse, tá muito à frente, tá? Então, sim, eu posso melhorar aqui essa performance desse indivíduo. Então, veja que aqui eu já tenho maior ângulo do meu tornozelo. Então, o pessoal fala, poxa, eu não preciso trabalhar mobilidade de tornozelo. Preciso trabalhar a mobilidade de tornozelo, sim, tá? Por quê? Porque a mobilidade de tornozelo me dá uma maior amplitude também do meu joelho e assim eu consigo uma plenitude no meu agachamento, que é um exercício muito usado, né? Outra coisa interessante que nem está nesses slides de hoje, mas a minha mobilidade de ombro também. Quando eu tenho uma mobilidade melhor, eu consigo distribuir também essa carga durante todo o meu processo de agachamento, todo o meu processo do meu exercício, tá? Por isso que as técnicas, né? Professor, isso melhora o encurtamento, tipo, desses músculos, no caso, da panturrilha? Eu não chamo muito... Se caso tiver, né? Eu não chamo muito de encurtamento, né? Mas quando eu trabalho a minha mobilidade, eu melhoro também essa amplitude de movimento, né? Que é esse alongamento. Por isso que é importante os exercícios de alongamento também, tá? Felipe. Sim. Duas perguntas. Tem algum áudio que está ligado aí que está dando interferência. Aí. Beleza, pode ir, Kleber. Duas perguntas. Uma primeiro, você falou aí na força de cisalhamento, né? E também na de tensão, né? De compressão. Compressão.
Aí eu queria saber, a de tensão, a força de tensão, ela está atuante aí também, não? E outra pergunta seria que a cervical aqui, no caso, ele teria que estar... A diferença aqui na postura dos dois, um está olhando para baixo, o outro está olhando para frente. Se tem alguma interferência também nessa situação. Sim, sim, sim. Ó. Bom, a primeira pergunta é sobre a tensão, né? Você tem a força de tensão aqui, sim, tá? Então, você tem tanto a gravidade desse indivíduo, que a gente chama de 1G, e também aqui a carga desse sujeito. Nesse caso aqui, ele só está com a barra, né? Veja que é como se fosse um educativo, né? Como se fosse só a técnica do movimento. Ele fez aqui só para demonstração. Mas você tem essa força de tensão, sim, tá? Que está atuando nele. Vou trazer para vocês outras figuras, né? Que mostra isso, e aí a gente vai trabalhar também um pouquinho sobre essas diferenças, mas a força de tensão, ela também está atuando aí sim. Então, você tem essa tensão que vai no músculo, tá? Então, veja que os ligamentos, né? Essa tensão nos ligamentos e nos músculos, e tanto a parte óssea, ele suporta isso até um grau de tensão. Né? Então, por isso que você treina para que você melhore isso. Agora, a força de compreensão, ela está sendo atuante, porque você tem essa compreensão mesmo, tá, dos músculos, né, na parte rígida, uma compreensão, até mesmo óssea, por isso que a gente fala, né, treinamento para melhorar a densidade mineral óssea. A gente fala que é um treinamento, pode ser tem até nomenclaturas como treinamento osteogênico, você precisa de força de tensão, né, você precisa de força de tensão. Tá? Então, muitas vezes é aquela história, pô, o cara tá com uma osteoporose, tá com densidade mineral baixa, né, mineral óssea baixa, coloca ele na hidroginástica, por exemplo, nada contra a hidroginástica, eu acho muito importante, tá? Pela mobilidade, pela essa questão de você tirar essa tensão toda, tudo bem, você pode fazer seus exercícios lá, mas veja bem, se você está pensando em melhorar e aumentar essa densidade mineral óssea, você precisa de treinamento osteogênico, que é o treinamento compreensivo. Então, você precisa de compreensão, né? Então, isso melhora a densidade mineral óssea. Então, o idoso, por exemplo, mulheres pós-menopausa, idosos que já estão num estado de sarcopenia, né? O que seria a sarcopenia? Perca de massa muscular, né? Massa magra, e também perca aí de densidade mineral óssea. Você é um conjunto que se transforma em sarcopenia. Muito comum, né, em idosos, né, e pessoas também que não treinam, né, em pessoas aí que estão já num efeito deletério, né, que a gente fala, do envelhecimento. Então, a sarcopenia, ela é tratada desse modo, tá? Então, você tem sim. E outra coisa, sobre a segunda pergunta, você veja que aqui, não necessariamente ele está olhando para baixo, mas veja que há uma diferença, né? Se ele está com uma posição mais neutra, né, mais frontal, nesse raio de atuação da visão dele, e o outro se ele está para baixo, né? Então, com certeza, se ele está para baixo aqui, ele está olhando, você já tem aqui o quê? Uma flexão, né? Uma flexão cervical, quando você está olhando, a nuca vem para trás, né? Uma extensão cervical. Flexão e extensão cervical. Então, você, com certeza, né, claro que não é preciso, não posso falar isso precisamente, porque eu não estou avaliando aqui a força que está sendo ativada, mas eu posso visivelmente, né, numa análise cinemática, ver que esse indivíduo ele está tendo uma força, né, está tendo uma força na cervical desnecessária. Então, aí você corrige teu aluno, aí você coloca nessa posição. Veja, ó, segue olhando num ponto mais frontal, no seu horizonte, deixa a sua cervical num ponto mais neutro, né? E aí você consegue fazer o exercício. É igual, acontece muito isso para indivíduos que abdominais, né? O cara, ele força muito ali a cervical, fazendo um abdominal, vamos pensar num crush, né? Num abdominal deitado, né? Um convencional ali. Ele força muito aqui a cervical, né? Por quê? Porque ele está fazendo uma flexão desnecessária, porque ali a atuação é no tronco, né? Quero que melhore esse meu indivíduo aqui no core dele, né? Não na cervical dele, né? Para cervical existem exercícios, tá? Por exemplo, se você não tem equipamento e você quer melhorar a cervical desse indivíduo, dá para você fazer treino aqui de flexão, né, e extensão cervical, tá?
Kleber, deu para... Deu sim, Felipe. Obrigado. Então, tudo isso é questão da gente corrigir esse teu aluno. E assim, pessoal, acontece muito. Para quem já está na área e já está trabalhando aí, está já vivenciando, tem muitas questões de erros posturais, erros de execução de exercício. Então, aquela história de você fazer o educativo, você começar com cargas leves, tentar trabalhar esse movimento, né, com esse meu indivíduo, isso é muito importante. Principalmente nesses exercícios que se exige muito desse meu aluno, né? Se você pega aqui o agachamento, você tem mobilidade de tornozelo, você tem mobilidade de joelho, mobilidade de quadril, mobilidade de cintura, escapular, né? Então, veja que eu estou trabalhando todo o segmento corporal. Então, isso é muito interessante. Professor? Felipe, mais uma pergunta. Certo. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Fabiana. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Você estava falando aí da postura na execução dos exercícios. Existe uma regra-chave para a avaliação dessa postura, de forma geral? Por exemplo, se eu estou usando uma carga para determinado grupo muscular, a articulação que não esteja sendo utilizada, ela tem que estar na postura correta, postura natural, anatômica. Isso. Se tiver uma postura diferente, é porque ele está forçando desnecessariamente isso? Como a gente avaliaria de forma geral, assim? Exatamente. É assim, cara. Por exemplo, nós partimos de um ponto neutro, né? Então, pensa bem. Se eu estou fazendo, por exemplo, uma extensora, lá no exercício de extensão, né? Uma máquina de extensora, né? E aí, o que acontece? Creio eu que, né, você tem ali a parte superior, né, membros como core, né, o seu tronco, e membros superiores, né, braços, antebraços, que eles estão livres, né? O que acontece? Esse indivíduo ele tem que estar numa posição neutra, né? Porque se ele está mal posturado, né, por exemplo, se ele já está com uma postura inadequada, mesmo que o exercício seja para membros inferiores, no caso ali quadríceps, né, ele está errado. Então você parte para um modelo geral que eu preciso manter as estruturas num ponto neutro, anatômico. Então, desde o momento que eu saio dessa posição anatômica, tem alguma coisa ali que está... Não posso dizer que está errada, propriamente dita, mas tem alguma coisa ali que está fora do natural. Então, tudo isso você tem que analisar. Por exemplo, se ele está fazendo um bíceps, né? Vamos pensar que ele está fazendo uma rosca ali direto, de pé, né? Não num banco squat, nem nada, nem num apoio, nem nada. Ele está fazendo de pé. O que você tem que pensar? Que ele precisa estar numa postura correta, uma anatômica. Ele pode ali, muitas vezes, dar uma semiflexionada do joelho para tirar um pouco dessa tensão, né? Que ele está pensando, ele já está numa isometria por estar em pé. Mas tudo isso, veja que a atuação ali do exercício é no bíceps, né? Bíceps braquial dele, né? No bíceps. E não, se ele tiver numa posição errada, se ele está tendo ali uma curvatura maior da coluna, ele tá, por exemplo, a cervical dele também, vamos para esse exemplo, né? Esse meu indivíduo aqui, deixa eu pegar aqui a seta, ele não está olhando adequadamente, está olhando para baixo, então ele está tendo uma tensão lá na cervical dele. Então, todos esses detalhes, mínimo que seja, ele corrige e ele também previne o quê? As lesões, né? Os problemas que pode originar aí de exercícios, né? Então certo. Isso aí se torna até mais comum em exercícios livres, né? Do que em máquinas. Apesar que em máquina também você pode fazer de forma errada se não tiver regulada para você, né? No caso. Exatamente, mas assim, em máquinas, mesmo que esteja regulado corretamente, a gente fala aqui que a congruência, né, o eixo da máquina junto com o eixo também da sua articulação, mesmo assim você ainda pode acontecer alguns erros, que é o que eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, tá? Isso é interessante.
que é essa questão aí do valgo dinâmico, varo, né, do joelho, né, o joelho ele para fora, esse joelho vir para dentro, tá? Essa coluna está errada, né, esse posicionamento ele está errado, então tudo isso é levado em consideração também, tá? Deixa eu só dar sequência aqui. Um pouquinho mais alto. Quem está perguntando? É a Jana. Tá me ouvindo? Faz horas que eu tento falar e não dá certo. Isso para mim está sendo novo, porque eu nunca imaginei que, tipo, uma pessoa fosse fazer agachamento livre com o tronco inclinado para frente, do jeito que está esse cara aí, seria considerado certo. Mas, como você falou, vai de individualidade da pessoa, né? Sim, sim. Na verdade, é assim, Jana, só para não confundir. Sim. Os dois momentos aqui, claro que a posição correta, né? Correto mesmo aqui, se eu fosse cravar em uma, seria a posição A, que é o da esquerda, tá? Isso, é onde esse cara está menos inclinado para frente, isso, ele está menos inclinado. Com certeza, aí sim, essa figura B, ele não está correta, ele está passando muito do ângulo, então eu iria corrigir esse cara, para que ele chegasse a uma posição neutra, como foi aqui. Sim, eu percebi isso. Entendeu? Agora... Isso ali seria aceito se a pessoa tivesse algum problema na coluna, então, e quisesse distribuir o peso. Na verdade é assim, ó. Tá muito inclinado. Fecha o áudio aí. Devia estar de forma... Ó, vamos pensar aqui nos dois, tá? Para a gente não ter dúvida aqui. O que eu quis mostrar aqui? Sim. Esse cisalhamento na coluna, certo? Então, esse cisalhamento está acontecendo aqui na figura 2, com maior grau. Por quê? Porque esse cara ele está inclinando demais esse meu ângulo aqui do meu quadril mesmo aqui, né? Eu tenho um ângulo aqui no quadril e ele está inclinando demais. Então, aqui eu estou mostrando cisalhamento na coluna desse indivíduo. Claro que assim, quando eu falei que muitas vezes até as duas podem estar corretas, depende do observador, entendeu? Mas a B, ela não estaria correta. Esse cara está muito inclinado. Então, esse indivíduo aqui é onde está acontecendo o cisalhamento. Tá? Então, se eu for colocar aqui agora os dois exercícios, o primeiro ele está correto e o segundo ele está errado. Tá certo? Ele não está certo, o segundo. Ele está errado. Eu já estou mostrando ela para que tenha o entendimento do cisalhamento, que é essa força que está atuando ali. É que no começo... no começo eu quis fazer uma jogada, né, para vocês entrarem na dinâmica. Eu precisava falar isso, porque quando você falou que tipo, estaria correto, eu fiquei encabulada. Eu falei, meu Deus, como assim? Não é possível. Isso, sim. Tá? Mas entendi. Uhum. Agora, se eu falo para você, e a posição dos pés? Tem erro da figura A para B? Eu acho, como eu já ouvi isso de uma professora, vai da anatomia da pessoa. Algumas pessoas, quando vai fazer o afundo, mesmo que ela não queira, que ela tente não passar o joelho dela da ponta do pé, vai passar por conta da anatomia dela. Então, não é uma forma de falar que está errado, mas se puder ajustar, eu vou ajustar. Se não, o importante é descer no grau certo do exercício. Acho que eu não tenho isso. Meu Deus do céu. Não, fecha aí o áudio aí. Deu para ouvir? Isso, deu para ouvir. Deixa eu só complementar você. Exato, Viana. Você falou, está correto. Eu acharia que estava errado antes, mas agora, como a professora me falou isso, da anatomia da pessoa, já não é tão errado assim na minha cabeça, mas eu procuro sempre ajustar, entendeu? Isso. O que acontece? Tem indivíduos aqui que ele não vai conseguir fazer um agachamento profundo, correto? Isso vai da anatomia mesmo. Por isso que a gente tem que avaliar individualmente. Então, o exercício ele é realizado, isso vai muito do que é a anatomia de cada indivíduo. Então,
Tem indivíduo que tem uma mobilidade muito pequena de quadril, tem um indivíduo que tem uma mobilidade muito pequena de tornozelo, de joelho, e isso vai interferir nessa Vai ação, influenciar, né? e isso vai influenciar nessa ação, tá? Mas aí, Aham. nessa figura B, ela está tendo um cisalhamento ali na coluna. Agora, o que acontece? Esse indivíduo, o que eu expliquei anteriormente é que você tem, quando você tende a jogar o joelho um pouco mais à frente, você tem maior força atuando no joelho, No joelho. e quando você tende a jogar o quadril um pouco mais para trás, né, ou inclinar essa coluna um pouco mais, você tem maior força de atuação na coluna, entendeu? Eu acho que no agachamento a força tem que ser distribuída, né, professor? Deixa eu só fazer uma pergunta. Na hora, eu tenho muita dúvida, mas sempre faço o agachamento ou no Smith ou livre mesmo, olhando um pouquinho baixo. Não fico como esse cara da primeira figura está, olhando tipo reto, em direção reta. Eu não fico. Não sei se foi porque eu aprendi assim na prática Não, mas e que deu certo ainda. aí o teu olhar, não é que o teu olhar ele está Aham. influenciando. Tem que ver como é que está a posição, se essa posição da sua cervical, ela está te dando um desconforto ou não, entendeu? Ah, tá, entendi. Aham. Tá? Então é nisso que você tem que tomar cuidado. Agora, se você está olhando o teu olhar em si, né, a visão do seu olho, isso não é que está interferindo, mas sim o seu gesto motor. Entendeu? Mas Se você aí a tá... cabeça não pode ficar, tipo. Qual seria o certo aqui? Não seria o cara da segunda figura, a cabeça dele? Não sei, vai do movimento também, né? Ah, sem estresse, sem estresse. dá Né? dúvida isso aí. O que Dá dúvida. acontece? O que acontece, tá? Porque Depende, eu já tá? cheguei a fazer muito exercício e o treinador chegar a falar pra mim assim, abaixar a tua cabeça. Aí eu, tá. Não, tipo, baixar, tipo, não precisa encostar o queixo também, mas baixar, não ficar reto como eu ficava, entendeu? Fazendo um agachamento no Smith ou livre mesmo. Aí eu pegava, dava uma inclinada assim na minha cabeça. Tipo, ficava olhando para baixo mesmo, normal. Aí eu tenho dúvida nisso. Desde que isso não interfira, por exemplo, você ficar numa posição totalmente de flexão cervical, não há necessidade de fazer isso, entende? Uma flexão, toda Entendi. ela numa flexão. Então, assim, depende, lógico, vai depender do que você está usando de material, né? Se tem um apoio para isso, Depende, exatamente entendeu? como você falou, depende do movimento. Deixa eu dar um exemplo na mesa flexora ali. Eu vou fazer, tipo, não vou ficar com a minha cabeça para cima porque não já tá fora do padrão do movimento ali mesmo, né? Vou ficar com a cabeça reta, olhando para baixo mesmo. Exatamente, sim, sim. Aham, entendi. Agora eu consegui entender. Vai Então, do movimento. exato. É por aí mesmo, tá? É por aí, é por aí. É por aí mesmo. Então, assim, depende tudo de quando você vai encaixar esse indivíduo. E máquinas são Aham, diferentes, né? As máquinas, sim. elas, os apoios e tudo mais. Então, assim, a ideia aqui é vocês observarem isso e tentar deixar esse sujeito o mais neutro possível e correto, né? Beleza, professor. Tirei a Certo? minha dúvida aí Então, só desses para dois a agachamentos. gente. Aí, deixa eu só passar aqui. Então, portanto, aqui, né? Evitar de avançar o joelho, reduz, aqui a minha setinha, reduz o cisalhamento nessa articulação. Então, e consequentemente, reduz também a compressão patelofemoral. Então, aqui a outra, né, a outra vertente. Por exemplo, aqui, ó. Quando eu tenho um avanço maior desse meu joelho, em comparação aqui, eu tenho maior força de cisalhamento patelofemoral. Então, isso também não quer dizer que esse indivíduo está errado fazendo assim, entendeu? Mas eu tenho sim a força aqui atuando, tá? Então isso tudo depende do teu aluno, né? Como que esse teu aluno... Isso, né? Se ele, vai que ele tenha uma lesão no joelho e ele esteja fazendo essa força de cisalhamento no joelho, aí já vai ser prejudicial, né? No caso.
Ele já não vai Tá. poder. E claro, Aí, como e claro, é assim, importante... Janaína, quando você perguntou aqui da posição da cabeça, claro que também isso não é uma regra que todo indivíduo ele tem que ficar assim, ó, duro lá. Não é assim também. Claro, se ele está olhando para baixo, ele está olhando para cima aqui, desde que isso não dê um desconforto, né, nessa cervical dele, e que isso também não atrapalhe ele executar o movimento, porque a gente tem muito disso. O cara vai fazer lá algum exercício e ele está olhando, às vezes, para baixo e ele está fazendo errado, porque ele não está vendo o movimento, ele não está acompanhando, entendeu? Quando ele está mais neutro, ele consegue ter ali uma melhor perfeição ali na técnica. Então, assim, desde que essas coisas não atrapalhem, não, nada impeça também, tá? Que esse indivíduo aqui, ele esteja com a cabeça, ele olhando também para baixo, tá? Igual você fala, igual no agachamento que você faz. Professor, mas esse exercício da letra A, essa biomecânica, digamos que é a padrão de correta, então, não é isso? Isso, esse é um padrão, tá? Molhando aqui nessa visão sagital, plano sagital, lembra? Uhum. Porque lembra, Sim. né? E aí, sim, é um exercício que ele está correto aqui, entende? Show. Beleza, deixa eu só continuar aqui. E já finalizar também, né? Eu vejo que esse tema, eu vejo que eu trouxe um exercício só, né? A gente já ficou aqui falando sobre ele. Né, cara? Um exercício só. Ó, deve ter mais de 20 exercícios com essas diferenças para vocês analisarem. Show. Então, isso ajuda muito na hora que vocês chegarem lá nas outras disciplinas. Uhum. E na atuação também, na atuação aqui. Deixa eu ver o que tinha mais para cá. Bom, porém, né? Dessa opção aí. Pode continuar, professor. Porém, quanto mais, né, você evita que seu joelho avance, maior o cisalhamento e, consequentemente, compreensão nos discos intervertebrais. Então, ó, quanto mais você evita que seu joelho avance, quanto mais que você evita que esse joelho avança, mais, consequentemente, eu tenho maior compreensão nos meus discos intervertebrais, entende? Então, veja que eu não consigo tirar tudo, né? Não é que eu vou isolar, não tem como eu isolar, né? Exercício, não estou isolando. Mas quando eu estou evitando que esse meu aluno, ele avance tanto esse joelho, eu, consequentemente, evito a compreensão aqui no joelho dele, né? Evito o quê? Evito maior compreensão, tá? Mas tem uma compreensão, porque a gente é tensionado, né? Você tem essa força atuando. É a função dos tendões e dos músculos, né? Ele é comprimir o osso, então ele precisa disso para que tenha um movimento, essa alavanca, né? Mas veja que quando eu tenho esse joelho menos avançado, né, em direção aos pés, eu tenho aqui maior cisalhamento da minha coluna, tá? Aí, qual a melhor opção, né? Coloquei aqui, Felipe, né, como se fosse a pergunta, né? Então, isso aqui sempre é uma questão, né, da nossa área. Então, a melhor opção sempre será o quê? A orientação de um bom profissional. Ele saberá as limitações do seu aluno, aquele nosso, vocês não tiveram ainda em treinamento desportivo, em outras disciplinas, que são as variáveis, as diferenças, né, individuais. Então, nós temos a nossa individualidade biológica, tá? Então, de cada aluno. Então, limitações do seu aluno, e se prefere forçar mais a coluna e preservar o joelho, ou preservar o joelho e aumentar o cisalhamento da coluna. Então, tudo isso é o feeling de você avaliar teu aluno. Então, eu não posso ter uma regra para todo mundo que esse cara não pode avançar tanto o joelho, ou que esse cara pode avançar tanto o joelho assim. Então, isso vai do quê? De você observar o teu aluno. Porque aí você tem limitações anatômicas, né? Você tem que ver se esse aluno tem alguma patologia,
Se esse aluno tem alguma lesão, né? Enfim, diversos fatores aí que vai estar contribuindo para que você possa ter uma melhor orientação em relação ao exercício e ao que prescrever ao teu aluno, tá? Aí esse daqui, deixa eu ver se esse vídeo aqui vai dar certo, ó. Aí tá aqui, né? Como não, só para finalizar hoje aqui, como não fazer o agachamento. O que vocês acham que vai acontecer nesse vídeo aqui? O professor, ou vai ser no joelho ou vai ser na lombar, porque o joelho ali, pelo amor de Deus. O joelho, que é só porque ele tá Eu penso no joelho já, professor. O joelho para mim é uma coisa, uma articulação para mim que se machucou. É quase uma lombar. É joelho ou lombar, professor. Machucar isso aí, punho. O joelho, tu machucou ele, você tá errado. Isso aí mesmo, professor. Errado. Porque tudo praticamente você vai usar esse trem aí, entendeu? Sim. Acaba usando. Eu acho que ele vai virar cadeirante. Eu acho que vai virar para frente, professor. Ele não vai aguentar o peso, pelo jeito que ele está tentando suportar a barra, e a barra vai virar para frente. Ele vai bater a cabeça dele e vai virar uma calambota. Certo, então vamos analisar aqui. Espero que passe. Vamos ver. Ele tá travado? E aí, galera, deu para ver? Esse é aquele vídeo que ele desmaia, professor? Ele não aguenta desmaio ou não? Não lembro aqui o final dele, não. Só peguei um recorte. O que a gente pode observar aqui? Que ele tá colocando muita carga, professor. Uma carga que ele não aguenta, e com certeza. Essa carga ele não tem nem perigo de ele aguentar. Vamos lá, né? Então, aqui, ó. De nada adianta, né, você utilizar cinta abdominal, mais faixa para o joelho, se não tiver um mínimo de padrão motor e consciência corporal para executar o agachamento. Então, por exemplo, lá, ele teve um valgo dinâmico aqui. Tu vê que o joelho dele, ele começa. Não vou soltar aqui agora porque ele vai fazer o barulho, né? Mas observa que esse joelho vem um pouco mais para dentro e um pouco mais para fora, né? Aí você tem aqui, olha aqui, veja, você não tem um padrão, né? Você teria que ter uma mobilidade melhor também dessa minha curvatura aqui do meu quadril. Então isso, e olha só, ele também não apoia, né? Veja de onde está saindo essa barra aqui. Tá dando para ouvir, gente? Tá nas costas, mano. Sim, professor. Sim, professor. A barra está muito baixa dele. Né? Na outra porção... A barra não está sendo apoiada no ombro, aqui perto do trapézio, está apoiada quase na costa. Exatamente, ó. Então você tem aqui 3 erros. O joelho sem estabilidade. Quadril também está errado, ó. Veja. Ele já tem uma curva, aqui não dá para observar tanto assim, mas ele já tem uma curva aqui, ó, na minha lombar, sendo que era para ter uma melhor estabilidade que desse quadril, ó. E aqui a barra já... Então, assim, é o padrão motor, né? Então, o que a gente fala aqui. Então, primeiro, o mais básico, é necessário entender que a coluna possui o quê? Uma curvatura fisiológica, né? Que deve ser preservada durante o agachamento. Então, vamos lá. Então, veja que essa curva aqui, quando eu venho aqui na minha lordose, minha lordose não está sendo preservada, né? Eu tenho a minha lordose, né? Aqui é a minha cifose e escoliose aqui, né? Uma da torácica, né? Então, essas curvas, né, fisiológicas, ela tem que ser mantida. Retificar a lombar, né? Como no vídeo. Comprime anteriormente seus discos intervertebrais, expulsando o núcleo pulposo, né, para trás. Ou seja, ele está indo para trás, com uma sobrecarga alta. Então, a probabilidade de resultar em uma hérnia é enorme. Então, veja, você tem que manter essa curvatura da sua coluna vertebral. Muito dessa retificação, né, está sendo causada pela posição da barra, que está bem abaixo do trapézio. Então, a gente observou isso lá.
Isso gera uma necessidade de inclinar bastante o tronco para a frente, para posicionar a barra sobre a base do apoio, né? Que é os pés, né? Que é a base ali embaixo. E outro detalhe importante é observar se o joelho acompanha a ponta do pés, né? Ou se ele cai, né, para dentro, principalmente na transição, na descida para a subida. Usar uma faixa nessa região não vai preservar a sua articulação, se seu joelho fizer esse valgo dinâmico. Então, foi o que a gente relatou. Então, essa faixa, ele faz esse valgo dinâmico. Essa minha curvatura está muito alongada, então isso tira o meu ponto de eixo, que é trazer esse ponto de carga para os meus pés, né? Que aí minha barra também está mal posicionada, então eu tiro esse eixo, não tem uma distribuição. Veja que ele tem que inclinar muito à frente, a minha coluna vertebral. E, consequentemente, aqui, claro, aqui eu já não consigo analisar tanto, mas é o quê? Seguir aqui a ponta do joelho, né? A articulação do joelho com a ponta dos pés, né? Então, com certeza. Então, se você vai fazer um agachamento sumô, por exemplo, os pés estão abertos, a posição dos seus joelhos também tem que estar aberto na direção dos seus pés, tá? E na descida e na subida, na excêntrica e na concêntrica, não fazer o valgo dinâmico, que é esse joelho está numa instabilidade. Então, veja bem aqui, ó. Vou soltar o vídeo de novo. Deixa ele... Professor, nesse caso aí, esse erro aí potencializa a força de cisalhamento, no caso, né? Ó, nesse momento aqui, passou muito rápido, mas ele já tem um varo e um valgo dinâmico. Aí ele já não consegue mais, né? Pronto. Além, claro, também de uma sobrecarga aqui, né? O cara, ele superestimou, né, as suas capacidades fisiológicas, né? João, tu ia fazer uma pergunta? Sim, professor, no caso aí desse cara aí, como ele tá todo errado nessa questão, potencializa, no caso aí, a força de cisalhamento? Exatamente. Além da força de cisalhamento, isso que eu já até relatei aqui, ó, que é a hérnia, né? Deixa eu só... Esse daqui hoje não vou mostrar. Que aí que pode gerar uma lesão, né? No caso mais grave também. Sumiu aqui meu... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Com uma sobrecarga alta, né, a probabilidade de resultar em uma hérnia é enorme, né? É uma hérnia de disco, porque tem muito comprimento, compressão, né? Esse cisalhamento na coluna vertebral dele. Entendi, certo, professor. Show de bola. Show de bola, professor. Obrigadão aí. Tem assunto aí para dar e vender. Tem bastante coisa para a gente estar analisando. Mas deu para já dar uma olhada, né? Então, veja, isso daqui é uma mecânica. É você entender isso, né? Corrigir esse teu aluno. Não adianta ele estar aqui, ó, todo equipado. Igual entendeu? Com todo equipado, né? Com tudo, né? Mas não adianta, se ele não tiver um padrão motor, né? Ele não vai acontecer isso. Vai acontecer o erro, né? A gente tem que evitar os erros. Show de bola, professor. Obrigadão aí. Beleza? Aula top. Pessoal, então, tem lá o fórum, né? Deixei uma questãozinha lá também. Mas já deixei a aula lá, deixei 2 livros interessantes para vocês, que fala sobre essa ativação muscular, os exercícios, né? Dentro aí do que nós utilizamos, e mais os dois livros, né? Mais essa aula aqui também de hoje, tá? Pessoal, é isso, tá? Então, estou ficando por aqui. A gente já deu aí 1h30, mais até de 1h30 aqui, falando de um exercício, né? Valeu, professor. Boa noite. Beleza, então. Pessoal, aí, tenha uma boa semana para vocês, tá? E... Igualmente, professor. Para você também. É isso aí. Um grande abraço. Valeu.